Então, como eu estava falando, o pronome relativo, ele tem um processo de relativização com o substantivo que antecede, que vem antes, tá? Então, olha só a definição do que é um pronome relativo, ó. Um pronome relativo, ele pode ser variável, ou seja, ele vai selecionar de acordo com o substantivo a que ele se refere, ou ele pode ser invariável, independentemente do substantivo. Estando no plural, masculino, feminino, ele vai ficar ali, né, invariável, ele não vai mexer, vai ficar de forma intacta. Então, ele vai ter uma função de substituir um termo da oração anterior, tá? E vai estabelecer uma relação entre duas orações. Aí, para isso, a gente chama também, né, o pronome relativo de elemento de coesão. Ele é um elemento de coesão muito poderoso para a escrita na língua portuguesa. Então, tá lá. Pronome relativo é uma classe de pronomes que substituem um termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. Então, vamos pensar nessa frase aqui, ó. Nós conhecemos o professor. Ponto. O professor morreu. Primeiro detalhe, vamos identificar verbos. Conhecemos, nós temos aqui um ponto e depois temos morreu. Se temos dois verbos, nós temos duas orações, correto? Correto. E nós temos duas orações independentes neste momento. Por quê? Porque uma coisa é eu dizer assim, ó, nós conhecemos o professor. Outra coisa é eu dizer, ó, o professor morreu. Então você percebe que nesta oração, com este ponto que está aqui, ó, esta primeira oração, ela não tem nada a ver com esta oração posterior. Elas são totalmente independentes, têm sentido próprio. Agora, eu preciso unir essas duas orações para formar um período composto, tá? O que é o período composto? O período composto é aquele período que eu vou compor duas ou mais orações. Quando eu tenho uma oração só, como você está vendo aqui, nós conhecemos o professor, nós temos uma coisa chamada de oração absoluta. O professor morreu, nós temos aqui uma oração absoluta. Mas o que é uma oração absoluta? É uma oração só. Ó, oração absoluta. É apenas uma oração. Nós chamamos isso de período simples. Aqui eu tenho um período simples, e aqui eu tenho mais um período simples. Tranquilo. Oração é tudo aquilo que tem sentido e precisa ter verbo. Período é tudo aquilo que gira em torno da oração. Vou repetir. Oração é tudo que tem sentido e precisa de verbo. Período é tudo aquilo que gira em torno de uma oração. Tá. Beleza. Então, se eu tenho oração chamada de absoluta, é porque é uma oração só. É a chamada de, sei lá, oração simples, vamos pensar assim. Então, eu tenho um período simples. Pode ver aqui, ó. Nós conhecemos o professor. O professor morreu. Não tem nenhuma relação com o outro. Porque o professor que morreu não é necessariamente o professor que nós conhecemos. Percebe? Agora, eu vou pegar essas duas orações absolutas, estes dois períodos simples, e vou transformar em um período composto. O período composto, já fala, composto. Composto é a união de duas ou mais orações. Então, eu vou juntar essas duas orações ou mais
dentro de um período. Ao invés de chamarmos período simples, nós vamos chamar de período composto. Tá? Então, vai ficar assim. Nós vamos pegar a primeira oração, ó. Nós conhecemos o professor. Tá igualzinho. Agora, na segunda oração, para eu não ter que repetir, nós conhecemos o professor, vírgula, o professor morreu, para não ter que fazer isso, porque aí é o momento que entra a questão chamada de coesão textual, né? O elemento coesivo, que é justamente a palavrinha que. Ela que vai unir a minha primeira oração com a minha segunda oração. Por que que eu tenho primeira oração e segunda oração? Por conta dos verbos. Então, agora eu tenho duas orações. Agora, eu vou chamar isso de período composto. Período composto. Tá certo? Por que período composto? Porque ele está composto por duas orações. Nós conhecemos o professor que morreu. Agora, esse que morreu, eu preciso saber o que morreu. O professor. Quem morreu? O professor. Então, você percebe que o que, ele vai retomar o elemento que antecede, que é o termo professor. Professor, morfologicamente falando, ele é um substantivo, certo? Então, quando a palavra que retoma um substantivo anteriormente, ele é chamado de pronome relativo. Pronome relativo. Muito bem, então, nós temos aí um período composto, porque temos a ligação de um pronome relativo. Mas, o Marcelo, então, quer dizer que todo período composto ele vai ser ligado por um pronome relativo? Não. Aqui é um caso. Nós temos período composto ligado por conjunção integrante e nós temos período composto também ligado por conjunção subordinativa. Então, nós temos três tipos de período composto. Período composto, aliás, dois tipos de período composto. Período composto por coordenação, período composto por subordinação. A subordinação ela é dividida em três. Substantiva, oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. Neste caso, propriamente dito, que estamos estudando o pronome relativo, ela só se encaixa dentro da oração subordinada adjetiva. Pronome relativo está ligado ao estudo das orações subordinadas adjetivas. Certo? Certo. Então, vamos lá. Como se pode perceber, o que nesta frase está substituindo o termo professor e está relacionando a segunda oração com a primeira. Percebeu que ele substituiu aqui a palavra professor e retomou a palavra professor aqui e o texto ficou mais conciso, ficou mais enxuto e mais coeso, ficou mais elegante, né? Então, quais são os pronomes relativos que existem? Nós temos dois grupos, o grupo das variáveis e o grupo das invariáveis. Acertou quantas questões? Português acertei 18 de 20. Né? Eu me sinto muito orgulhoso em poder prestar essas provas, esses concursos, ficar tranquilo na parte de gramática e de redação.